Muito boa tarde a todos. Obrigado por se juntarem a este nosso evento da Exame. Neste caso, vamos discutir a resiliência das PMEs portuguesas face à adversidade. Isto é uma iniciativa da revista Exame e do Novo Banco, no âmbito de uma parceria que já vem de há vários anos, de acompanhamento e de incentivo às candidaturas e a distinguir as empresas PME líder portuguesas, que esse é outro dos temas que nós naturalmente vamos falar ao longo deste evento. Temos um painel de luxo que eu passo agora a apresentar. Em primeiro lugar, a Beatriz Freitas, a presidente da SPGM, Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua. Temos também connosco o Nuno Mangas, presidente do IAPMEI, a quem também dou as boas-vindas. Temos o Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal. Temos Manuel Novo, que é o CEO do grupo Aerofil, e é uma empresa que é PME Líder e PME Excelência e que nos vai dar este lado empresarial. E temos do Novo Banco, temos o Dr. Vítor Fernandes, administrador do Novo Banco, em substituição do CEO, do Dr. António Ramalho, por uma questão pessoal, não pôde estar aqui presente, mas está representado pelo Vítor. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem connosco para discutir estes temas. Eu começaria, talvez, pela Beatriz, que foi quem eu apresentei primeiro. Beatriz, muito boa tarde. Boa tarde. Para começar, queria-lhe uma pergunta bastante genérica. Queria saber, estamos a falar da resiliência das PMEs, do conhecimento que tem e do contacto que tem com as empresas portuguesas. Como é que avalia este período desta reação a uma coisa que nos caiu em cima, a nós e todo o planeta, mas com este impacto tão grande em cima das PMEs portuguesas? Como é que avalia este comportamento? Boa tarde. Antes de mais, obrigada por este convite e por estar aqui a partilhar este painel com tão ilustres convidados que certamente vão engrandecer este debate. Destes meses que passaram, que para nós foram de muito trabalho e de muito contacto com as nossas PMEs, o que eu posso dizer e o que tiramos e aquilo que temos visto é que, efetivamente, as empresas portuguesas vivem um momento de grande incerteza e têm vivido nos últimos meses. Isso foi sentido, não só pelo contacto direto que temos com elas e que tivemos com elas na linha que lançámos, mas também por tudo aquilo que vimos à nossa volta e que é todo o ecossistema que está à nossa volta e que está à volta dos nossos parceiros. No entanto, o que também é uma grande evidência é que ao longo destes meses e da análise que tem sido feita não só por nós, mas pelos nossos parceiros e por toda a análise económica que tem vindo a público e que tem sido feita, tem-se denotado e denotou-se uma grande resiliência, principalmente uma grande adaptabilidade das nossas empresas àquilo que foi, principalmente, que foi o período de confinamento. Houve uma adaptação muito, muito grande, não só à captação de novos mercados, à introdução, ao mudar os canais de distribuição, ou à adaptação rápida das empresas àquilo que é o layoff e àquilo que é o teletrabalho. Nós também sentimos isso aqui internamente, mas tem havido uma grande adaptação das nossas empresas àquilo que é o momento que ainda estamos a passar. Acho que nos próximos meses vamos assistir a novas mudanças. E a uma maior tentativa de viragem das empresas para aquilo que vão ser os novos mercados que surgem desta crise e às novas maneiras de trabalhar. No entanto, estamos convencidos que vai haver um enforcement mais positivo do que aquilo que é esperado, porque é isso que temos sentido com estes contactos. Muito bem, obrigado, Beatriz. Sim, eu chamava se calhar a conversa agora o Luís Araújo,
que é, presumo, acho que posso arriscar, que é quem está melhor de todos nós está na Madeira, certo, Luís? Bom, eu estou bem, eu acredito que estejam todos bem, mas de facto, neste paraíso que é a Madeira, está-se muito bem. Eu pelo menos confesso aqui a minha inveja, porque tenho muitas saudades da Madeira. Luís, no que toca ao turismo... Sei, mas é uma inveja curta porque eu volto já amanhã para Lisboa, portanto não é grave. Tiago. Muito bem. O turismo é naturalmente um dos setores mais penalizados, não só dos setores mais penalizados por esta situação que estamos a viver, mas como é um setor que tem um impacto brutal na economia portuguesa e, sobretudo, na criação de emprego, e também é um setor muito elástico, ou seja, é um setor que responde quando a procura aumenta, mas também necessariamente se contrai rapidamente e em números significativos quando a procura decresce, como é o caso naturalíssimo face ao que estamos a viver. Como é que está a situação do turismo, das empresas de turismo portuguesas, nomeadamente por comparação àquilo que nós podíamos esperar há 2 meses atrás ou há 3 meses atrás? Agora que passou algum tempo e que tivemos alguns reveses e algumas coisas boas, como é que descreveria a situação atual face a essa expectativa inicial? Muito bem. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Tiago. Obrigado à Exame pelo convite. Muito bom estar aqui com todos a discutir a resiliência das PMEs portuguesas. E acho que a palavra é exatamente essa. De que maneira é que conseguimos que as nossas empresas sejam ainda mais resilientes nesta fase. Antes de responder à pergunta, eu tenho que fazer um disclaimer prévio. Ou pelo menos um cenário daquilo que nós tínhamos antes, porque acho que é importante. Nós vimos e atravessámos anos muito positivos para o turismo nacional. Um país que cresce 60% das suas receitas em 4 anos, nós passámos de 11 mil milhões de receitas do setor turístico para mais de 18 mil milhões em 2019, números de 2019, que bate recordes anualmente e que teve um recorde de 27 milhões de turistas em 2019, que diversificou mercados, que diversificou as regiões turísticas, que estava a crescer nos primeiros 2 meses do ano, 2 dígitos, mais 2 dígitos em número de hóspedes e em valores, em receitas. Obviamente que março foi um mês terrível e continuamos a tentar sobreviver a esta situação. Aquilo que foi a nossa prioridade foi dar balões de oxigênio para que as empresas sobrevivessem ao longo destes meses, para que quando isto passasse, e o quando é a grande incógnita, enfim, temos alguns indicadores positivos, mas obviamente ainda há muito trabalho a fazer, pudéssemos recuperar ou retomar a atividade normal. Eu acho que da parte do setor turístico, aquilo que tem existido, e nós temos assistido muito a isso, obviamente o recurso ao layoff, às linhas de financiamento, à linha de microcrédito Turismo Portugal, enfim, às linhas com a SPGM, tem sido um grande balão de oxigênio, mas há 2 fatores que eu acho que são sintomáticos daquilo que é a reação das empresas do setor. Um que tem a ver com a sede de informação relativamente aos mercados. Nós organizámos um conjunto de webinars com as delegações do Turismo Portugal no exterior, que foram um sucesso absoluto do ponto de vista de procura por informação, de como é que o mercado estava a reagir, que tipo de informação é que pedia, que tipo de dados é que nós podíamos dar relativamente a estes mercados, e um outro que tem a ver com a formação. Nós, em 4 meses, demos formação para mais de 50 mil pessoas através das escolas do Turismo Portugal, e isto é um belíssimo exemplo da capacidade que nós tivemos na altura e continuamos a ter, de retomar aquilo que é a atividade e principalmente prepararmos para a retoma. Indicadores positivos do ponto de vista de capacidade aérea, que eu acho que é o melhor indicador. Julho estamos com crescimentos ou com retomas na ordem dos 30% a 40% daquilo que tínhamos o ano passado. Agosto entre os 50% e os 60%. Portanto, este é o nosso principal indicador. Obviamente é preciso que os aviões venham cheios, mas isso já é outra conversa. Não se pode pedir tudo, não é? Não se pode exigir tudo isso. Continuo consigo, só por uma questão que eu gostava de lhe colocar. Estamos a falar de PMEs e o turismo tem muitas PMEs. Isto, neste contexto, é uma vantagem ou não necessariamente? Isto porque podemos pensar que grupos maiores terão, em teoria, mais capacidade para fazer alguns investimentos grandes em que será necessário lá está, em formação, em segurança.
o turismo, isto é uma bênção ou uma maldição, o facto de haver um peso tão grande das PMEs no setor do turismo? É o que é, e eu acho que não somos muito diferentes daquilo que é qualquer destino turístico internacional. Obviamente há algumas exceções, mas de facto somos um setor feito por pequenas, muito pequenas, aliás, microempresas e médias empresas. E um setor muito diverso. Quando falamos do setor turístico, não falamos só de alojamento, não falamos só da cama e mesa, do alojamento e restauração, falamos das agências de viagem, da animação turística, enfim, uma panóplia de atividades que enriquecem precisamente esta mesma experiência. Se isto é positivo ou é negativo, eu diria que aquilo que temos visto é muito interesse por parte de todos, muito interesse naquilo que existe do ponto de vista de linhas de financiamento, de formação, de informação. O Travelbee, que é a nossa plataforma de conhecimento, multiplicou à volta de 200% o número de acessos nos últimos meses. Obviamente também temos feito um esforço grande em responder àquilo que são as expectativas e aquilo que são as necessidades destas empresas. Eu diria que das microempresas às grandes empresas há um grande interesse e uma grande capacidade de resposta àquilo que vai ser o futuro. Aquilo que nós pretendemos, e sim, eu acho que essa é a chave de sucesso, é que haja o máximo de trabalho em rede, não só entre as várias áreas, mas principalmente entre grandes e pequenas empresas. É disto que o setor se alimenta e é a única forma de sobrevivência para este setor também. Certo, muito bem. Dr. Vítor Fernandes, o Vítor é administrador do Novo Banco, responsável com o pelouro do crédito às empresas, é uma pessoa que acompanha este mercado das empresas há muitos e muitos anos e tem um know-how que poucos têm. Perguntava-lhe, do ponto de vista de uma instituição financeira, como é que tem sentido a relação com os clientes, nomeadamente os clientes empresariais? Os clientes estão a tomar a iniciativa de contactar o banco para informar da sua situação? Esta relação com o banco muitas vezes vai para além do crédito, não é? Uma relação quase de parceria e de consultoria. Como é que o banco tem sentido a vida das empresas, nomeadamente as PMEs, nesta altura do campeonato? Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a generalidade das empresas portuguesas estão bem conscientes dos desafios que têm pela frente. Das nossas conversas, embora agora estejamos ainda estejamos um pouco limitados pela questão do distanciamento, e portanto há muita conversa, mas muito por meios telemáticos, menos por meios físicos, embora já haja empresas que aceitem as nossas visitas e isso é uma demonstração positiva de como as coisas estão a melhorar. As empresas estão muito conscientes da situação que têm. Eu gostava de dar aqui um dado que muitas vezes é pouco referido, porque nós temos uma história em Portugal de uma ideia de que as PMEs portuguesas, e nomeadamente, em geral, e muito particularmente as PMEs portuguesas, estão muito endividadas. Portugal fez um percurso extraordinário de redução de dívida nos últimos anos. Eu recordo que, dados do Banco de Portugal, em 2012, que foi praticamente o fim da crise que começou em 2008, as sociedades não financeiras portuguesas tinham um rácio de dívida sobre o PIB de 126,7%, que comparava com 90% na área do euro, e em 2019 as sociedades não financeiras portuguesas acabaram o ano com 92,8% de endividamento sobre o PIB, que comparavam com 87,5% da zona euro. Portanto, aquela ideia de que as empresas portuguesas são empresas altamente endividadas, nomeadamente em comparação com o euro, com a zona do euro, é uma ideia que já não existe. Portanto, as empresas nestes últimos anos prepararam-se, estão muito mais resilientes relativamente a uma crise e, portanto, se esta crise, que é basicamente uma crise sanitária, for uma crise relativamente reduzida no tempo, eu acho que as boas empresas, e estamos aqui num fórum a falar de PMEs líderes, as boas empresas,
que fizeram o turnaround, que reduziram dívida, que criaram bons modelos de negócio, que passaram a exportar mais do que exportavam no passado. Eu penso que elas vão recuperar, repito, se esta crise não for uma crise muito prolongada no tempo. Eu recordo também que a última crise que nós tivemos começou em 2008 e só começou a melhorar em 2012. Portanto, foi uma crise, se calhar, menos profunda num só ano, mas foi uma crise muito prolongada. E uma crise que tinha características um pouco diferentes. Foi uma crise que, para além de uma crise de risco, também houve uma crise de liquidez. Felizmente, neste momento, e isso também tem a ver com o nível de resiliência do sistema bancário português, hoje, a partir daí, portanto, não se espera problemas de liquidez nos bancos. Portanto, os bancos estão muito líquidos, há, de facto, um problema de risco, portanto, o risco agravou-se com esta crise sanitária. Como disse há pouco, não se pode prolongar muito no tempo, porque se tivermos 2, 3, mais do que um ano com esta crise muito profunda que estamos a ter em 2020, acredito que mesmo empresas muito solventes vão ter problemas. Neste momento, com todos os apoios que foram dados, quer pela banca com as moratórias, quer com as linhas garantidas pelo Estado e, portanto, o papel fundamental da garantia mútua, com o enorme sucesso de colocação se a memória não me falha, de 6,6 mil milhões de euros de liquidez que foi colocado nas empresas para passar este momento mais difícil. Eu acredito, e se a crise sanitária não se prolongar muito mais tempo, as empresas que genericamente estavam bem preparadas, estavam muito melhor preparadas do que na crise anterior, vão superar esta adversidade. E a consciência que eu tenho é que as empresas estão muito conscientes da situação, estão muito ativas e acredito que estão preparadas para uma fase nova que a gente espera que aconteça logo que este tema, o tema do Covid se finalmente for embora. Muito bem, eu passava agora, chamava à conversa o Sr. Manuel Novo, CEO do grupo Eurofil. Muito obrigado, Manuel, por estar aqui connosco e que nos ajuda exatamente a dar uma visão empresarial de quem está a gerir a sua empresa. A Eurofil já é há vários anos PME líder, é PME excelência, portanto é uma empresa com um track record comprovado, opera na área dos moldes, que é uma área em que Portugal conseguiu desenvolver competências e um cluster muito importante até a nível de exportação. E o que eu lhe pergunto é da experiência da sua empresa, como é que foi esta adaptação a este novo mundo que de repente virou tudo ao contrário, nomeadamente como é que foi feita esta adaptação, tendo em atenção até que há cadeias de abastecimento, há matérias-primas que podem vir do outro lado, vende para fora, como é que a empresa se conseguiu adaptar e como é que vê o momento atual? Então, boa tarde a todos, obrigado pelo convite e espero responder àquilo que a colocação, ao ponto que me colocou. Esse ponto que me colocou é um ponto muito importante neste momento que estamos a atravessar. É um momento em que as empresas não estavam à espera, nas empresas, como se viu também no turismo e qualquer outro setor não estava à espera desta situação. É claro que as empresas foram apanhadas numa situação que nunca tal tinha acontecido, porque as crises, quando vêm, nós somos resilientes e conseguimos vencê-las, porque nós percebemos de onde é que podemos ir resolver o problema. Neste momento, ainda não existe como resolvê-lo, por aquilo que eu me apercebo. No entanto, no que se passou aqui com a minha empresa, ou com as duas empresas, porque eu tenho o setor de moldes e de plásticos, eles são diferentes, mas complementam-se, e nestas duas empresas a situação foi completamente diferente uma da outra. E porquê? Porque os moldes é um produto que
para fazer, é construído depois para fazer milhões, ou milhares e milhões, não é? Na injeção de plástico, já é produzir para fazermos o produto para lançar no mercado. E nesta situação, como não havia vendas, estava tudo parado, tivemos que também parar. Porquê? Porque se nós continuássemos a produzir, iríamos ter numa semana o nosso armazém cheios e que não sabíamos quando é que iríamos libertá-los. Porquê? Porque os nossos clientes estavam encerrados. E isto nos moldes já não foi tanto assim. Porquê? Porque é um produto que demora algum tempo a fazer, não é um trabalho em série, e nós normalmente temos o trabalho para 6 meses, normalmente a carteira é de 6 meses. Por isso, permitiu-nos não parar, mas as encomendas foram reduzidas. E foram reduzidas, porquê? Porque, como também os nossos clientes tinham produto para fornecer os Tier 1 e, como eles fecharam, também não tinham como depois, não precisavam dos moldes para estar logo a fornecer de imediato. Isso foi uma situação que aconteceu, mas não foi tão crítico como na parte da injeção. Relativamente à outra questão que me colocou, como é que eu vejo a situação e como é que nos vamos adaptar? A adaptação tem que ser no dia-a-dia, consoante as circunstâncias. E porquê? Porque nós vimos que hoje temos uma situação, daqui a uma semana já é diferente, e sucessivamente temos que nos ir adaptando consoante as situações que nos forem aparecendo. Manuel, deixa-me só perguntar-lhe uma questão. E como é que se faz a relação todas as empresas estão a ser confrontadas com esta questão. Como é que se faz a relação nesta altura com fornecedores, com credores, no fundo, porque se o dinheiro para e a produção para toda a gente. Há aqui e depois cada empresa, obviamente, tem um parceiro de negócio com quem trabalha habitualmente, mas também tem que defender os seus interesses, também tem que receber o seu. Como é que acha que se pode gerir entre estas comunidades, gerir esta situação? Esta situação, na minha opinião, devia ser gerida com garantia de crédito, não é? Mas o problema é que essa garantia de crédito não cobre nem um terço das encomendas que nós temos para os nossos clientes. Não é? Isso é um fato, esse é um ponto crítico que nós estamos a percebermos que poderá a qualquer momento ver um incumprimento, e se houver um incumprimento é uma situação que terá que ser resolvida, mas vai afetar as empresas, e isso poderá acontecer. Certíssimo. Manuel, já voltamos a si. Nuno Mangas, presidente do IAPMEI, muito obrigado por estar connosco. E eu gostava de o ouvir acerca um bocadinho disto que temos falado, e da primeira questão que eu coloquei à Beatriz. O IAPMEI também é uma instituição que está permanentemente no terreno, permanentemente em contacto com as empresas, tem competências e responsabilidades em inúmeras áreas, inclusivamente de formação. Como é que está a ver este processo de adaptação e a resiliência das PMEs portuguesas? E até perguntava-lhe também por comparação ao que se poderia esperar no início desta crise, porque no início havia um bocadinho a expectativa de, vamos fechar isto por 2 meses, mas isto depois liga-se o interruptor e aí vamos nós. Estamos a começar a lidar com a realidade que pode não ser bem assim. Como é que tem visto esta capacidade de resiliência, Nuno? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite à Exame, e cumprimentar naturalmente os colegas de painel e, sobretudo, cumprimentar também todos os que nos estão a ouvir à distância. Vamos lá ver, houve aqui, nesta crise, houve, por um lado, uma rapidez. Eu diria que isto apareceu de forma galopante. Quer dizer, nós estávamos no início de março e a maior parte de nós não antecipávamos aquilo que viria a ser a velocidade a que as coisas aconteceram. Hoje, passado 4 meses e meio, acho que todos nós temos a sensação que passou muito mais tempo. E, portanto, nós tivemos um primeiro momento em que realmente as coisas aconteceram de uma forma muito rápida e, efetivamente, houve muitas empresas que tiveram que suspender a sua atividade, umas fizeram
utilizando o layoff, outras utilizando férias, mas houve efetivamente muitas empresas que tiveram que suspender a sua atividade. Isto foi num primeiro momento, eu diria, finais de março, abril, ainda um bocadinho em maio. O que nós temos vindo agora a assistir, sobretudo a partir de maio e sobretudo de junho, é uma retoma progressiva da atividade em muitos setores. É evidente que a retoma não é igual em todos os setores. Há setores que eu diria que hoje estão praticamente já com um volume de trabalho muito próximo daquilo que seria o normal, há outros que estarão um pouco mais abaixo. Mas o que se nota, e eu tenho visitado, e gostava de deixar esta nota, eu nos últimos 2 meses visitei dezenas de empresas, contactei com dezenas de empresários, um pouco por todo o país, nos diferentes setores, desde os moldes e plásticos, como é a Eurofio, que está hoje aqui neste painel, a metalomecânica, a têxtil, a cartonagem, cerâmica, só para dar alguns exemplos. Efetivamente, o que eu noto, e notei respondendo um pouco à sua questão, é que depois eu diria até, vou utilizar se calhar uma palavra forte, mas depois de algum susto inicial e sobretudo das empresas não estarem, acho que ninguém estava preparado para aquilo que foi o impacto imediato e extremamente rápido que aconteceu ali no final de março e início de abril. Mas depois deste primeiro impacto, as empresas tiveram uma capacidade notável, e os empresários, de se adaptarem. Há pouco a Beatriz Freitas falava muito desta palavra, adaptação, e eu acho que ela se aplica muito. Adaptação e capacidade de resposta. Capacidade de resposta logo ao nível de novos produtos, novos serviços, capacidade de reconfigurarem as suas áreas produtivas, no caso das empresas industriais, de mudarem layouts, de mudarem horários de trabalho, esquemas de trabalho. Isto para quê? De adotarem teletrabalho para conseguirem continuar a elaborar em condições de segurança e de alguma maneira respeitando aquilo que eram as normas da Direção-Geral de Saúde. E também fizeram isso ao nível das vendas, ao nível da forma de vender em muitos casos e até da forma de comprar. E portanto este foi algo que eu diria depois daquela fase inicial de muita incerteza, de alguma surpresa da forma como tudo isto aconteceu. O que eu verifico de uma forma praticamente transversal a todos os setores que visitei e com os quais o IAPMEI tem contacto, foi esta capacidade de adaptação e de continuar, de voltar ao trabalho agora, eu diria, de uma nova forma, com novas regras, com novas formas de fazer. Depois notamos também muitas empresas continuam a investir, ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que foram os sistemas de incentivos eu penso que tem alguém que tem o micro ligado, deixar só esta nota. Dizia eu que muitas empresas continuam a apostar, ou seja, o que nós verificamos é que ao nível dos sistemas de incentivos continua a haver novos projetos, as empresas continuam a acreditar, e isso é um bom sintoma. Para terem uma ideia, quando lançámos o SI Covid, quando o governo português lançou o SI Inovação Covid, o sistema de incentivos para a inovação no âmbito do Covid, a procura foi enorme e os investimentos que nós temos, que estamos a constatar que estão em curso, são muito significativos. Mas também ao nível dos sistemas de incentivos que já estavam em curso, que já estavam lançados no período pré-Covid, o número de candidaturas foi também ele bastante significativo. O que é que isto nos leva a pensar? Que os empresários estão confiantes, apesar de toda esta incerteza, apesar de alguma maneira estarmos a navegar num mar com muitas nuvens, com muito nevoeiro, o que é facto é que as empresas percebem que depois de passada esta crise pandémica podem surgir novas oportunidades e elas estão a procurar posicionar-se para essas novas oportunidades. Isso parece-me evidente em muitos setores e, portanto, o que eu noto é que neste momento estamos numa fase em que há muitas empresas já a trabalhar eu diria quase em velocidade de cruzeiro. Há muita incerteza ainda do que é que vai ser este pós-verão, nomeadamente ao nível das encomendas, sobretudo nas empresas exportadoras. Há em alguns setores alguma incerteza se o nível de encomendas tem hoje, se as encomendas são novamente repostas ali em setembro, outubro, e portanto há aqui um bocadinho esta indefinição em alguns setores. Mas o que eu vejo é os empresários com vontade, com muita confiança, que vale a pena investir, que vale a pena
ser resilientes e acreditar que as coisas vão alterar. Esta alteração vai demorar mais algum tempo em alguns setores, e há que ter aqui também esta resiliência de conseguir passar esta fase, que em alguns casos vai ser mais longa. Não sei se, Tiago, se respondi à sua questão. Sim, respondeu, e de facto tocou aí alguns pontos bastante importantes, e aliás, eu queria salientar uma coisa que o Manel disse há pouco, que tem de facto a ver com a natureza diferente desta crise, né? De facto é uma crise sanitária, e nós podemos sempre dizer que em crises anteriores os sinais estavam lá, nós vimos alguma deterioração na confiança, se calhar vimos um aumento muito grande da dívida, e podia-se dizer, as empresas ou até os governos podiam ter tomado medidas para se precaver, porque havia, como se costuma dizer, estava na cara que isto ia correr mal. No caso desta crise, é uma crise completamente diferente, né? Para já é mundial, é uma crise na oferta e é uma crise na procura, e portanto temos de facto problemas acrescidos. A grande vantagem, esperemos nós, é a sua duração, pelo menos na questão sanitária, porque depois os efeitos económicos ainda durarão mais algum tempo, naturalmente. Queria voltar ao Vítor para lhe colocar aqui uma questão, na prática são duas. Daquilo que disse há pouco, ficou uma questão, que é como é que, no meio desta incerteza, como é que se avalia o risco de um projeto? Porque o seu trabalho é avaliar o risco de um projeto, mas a questão é que no meio disto tudo, nós não tendo a confiança, não sabendo se daqui a 3 meses ou 6 meses a situação está normalizada, como é que se afina um algoritmo, o que é que se pode fazer para aferir do risco? E juntaria também uma pergunta que nos chegou via Facebook, que tem a ver com a velha questão do financiamento ou da dificuldade de financiamento às PMEs. As PMEs têm pouco financiamento ou ainda apresentam níveis de risco elevados que justifica, se calhar, não ter tanto financiamento como gostariam? Deixe essas duas questões, Vítor. Bom, como é que se analisa? Primeiro, uma nota, o novo banco já lançou, ou melhor, está em processo de lançamento de um projeto interno de análise de todos os seus principais clientes, em colaboração com os clientes, para ver quais é são as perspectivas futuras dos seus business plans. Portanto, nós começamos com um piloto em 2 ou 3 regiões do país e vamos segui-lo para todos os nossos principais clientes, no sentido de os analisar em conjunto, portanto, nós e o cliente, sobre quais são as perspectivas futuras para a empresa, para os mercados onde se insere. Portanto, nós estamos a analisar todos os setores. Aliás, nós dividimos as nossas carteiras basicamente em 3 grandes blocos. Os setores mais afetados pelo Covid, exemplo claro do turismo, empresas em setores que são mais cíclicos com crises económicas, por exemplo, o setor de produção ou venda de bens duradouros, e depois os setores normais que normalmente sofrem quando há crises, mas são muito mais imunes a crises como esta. Primeiro dividimos, estamos a fazer análises caso a caso, empresa a empresa, setor a setor. Agora, a sua pergunta é, há um novo projeto, como é que nós analisamos? Analisamos como sempre analisámos. Recordo que ainda há cerca de uma semana que aprovámos em Conselho de Crédito o financiamento para a construção de uma nova fábrica em Portugal. Bem, sei que não é uma grande fábrica, mas é uma fábrica ainda com alguns milhões de investimento. E, portanto, nós analisamos o setor onde se insere, analisamos o business plan, analisamos a procura para quem se dirige e, com base, analisamos, que é cada vez a coisa mais importante, sempre foi, durante a crise financeira deixou de ser um bocadinho e depois da crise financeira muito mais, a entrada de capitais próprios. Quando um investidor está disponível para colocar capitais próprios num projeto, um banco está muito mais confortável para apoiar o investidor. Aquilo que aconteceu na crise de 2008, 2012, é que e que resultou numa crise financeira grave na banca, não só nacional, na banca internacional, é que muitos dos investimentos que eram feitos basicamente com dívida e com poucos capitais próprios. Desde essa altura, a banca mudou os seus processos de crédito e, portanto, a realização de capitais próprios nos investimentos é um fator fundamental
na análise do risco. Vítor, porque isso dilui o risco, mas também porque é um sinal de compromisso, claro, da parte de quem está à frente da empresa, porque é o seu que também está ali, não é? Como nós costumamos dizer aqui no Conselho de Crédito, quando há muito dinheiro à nossa frente, nós vamos muito mais confortáveis, porque nenhum empresário põe o seu dinheiro à frente se não acredita no projeto. E, portanto, não vai lutar por ele, não é? A existência de um bom produto, a existência de um bom business plan é fator crítico para uma decisão de crédito. E isso sempre foi assim e continuará a ser e vai continuar a ser no futuro. Sobre o tema do financiamento. Quem é empresário e quem anda no mundo das empresas sabe perfeitamente, até pelos preços que existiam no crédito às empresas no pré-Covid, os preços estavam de tal maneira baixos que só tem uma explicação. É porque havia excesso de crédito, havia excesso de oferta de crédito para as empresas portuguesas. E, portanto, desde 2015, 2016, não há restrições relevantes para crédito às PMEs portuguesas. É claro, como eu disse no início, para as PMEs portuguesas que tenham bons business plans, que tenham capitais próprios robustos e que tenham uma expectativa de futuro risonha. Não é possível, não é mais possível pôr dinheiro, como se costuma dizer na banca, pôr dinheiro bom em cima de dinheiro mau. Portanto, quando as empresas estão em grandes dificuldades, quando as empresas não têm uma gestão adequada, quando as empresas não têm capitais próprios adequados, não é a banca que as vai salvar. Portanto, nem é muitas vezes missão da banca fazê-lo, não é? Não há. Antes do Covid, não havia nenhuma restrição para financiamento de bons projetos e de boas empresas. Naturalmente, depois do Covid, tendo havido um alargamento do risco das empresas e do risco do país. Hoje, por acaso, o risco do país já está ao nível do que era antes do Covid, mas durante a parte do confinamento, o próprio risco do país agravou-se de forma substancial, o risco das empresas também se agravou, e quando se agrava o risco, naturalmente, há uma maior retração da parte da banca para conceder crédito. Por isso foi tão importante as linhas de garantia mútua para passar esta fase mais difícil, dos primeiros 3 ou 4 meses, para que não deixar as empresas com falta de liquidez numa fase bastante crítica da sua vida, que era uma fase de redução brutal da procura dos seus produtos e, portanto, e muitas delas até fecharam ou entraram no erro. Portanto, resolvido o tema do confinamento, assumindo que a partir daqui vai começar a haver uma maior normalização da confiança dos consumidores e, portanto, maior procura dos produtos, a situação tenderá a normalizar na questão do financiamento para as empresas. Agora, como disse no início, esta crise vai depender muito do tempo que ocorrer. Isto para além de a crise sanitária provocou uma crise de confiança. A confiança tem que retomar. Se não houver retoma de confiança, os consumidores continuam a poupar mais. Aliás, uma das características típicas, e que também aconteceu neste período, a convicção que eu tenho é que durante o confinamento os depósitos dos particulares subiram em todos os bancos. O Novo Banco não é exceção. Portanto, houve uma redução substancial do seu consumo, o aumento da poupança. Se os mercados nacionais e mercados estrangeiros não voltarem a consumir, não estou a dizer que voltem aos tempos anteriores, mas não voltarem a consumir de forma regular, as empresas vão sofrer muito mais tempo. Portanto, claro. É fundamental que a confiança se retome e para se retomar, a crise sanitária tem que ser resolvida. Alguma maior solução. Obrigado, Vítor. Volto à Beatriz. Exatamente, falámos de tudo isto. O que lhe queria perguntar é a SPGM e outras entidades foram de repente, e os bancos também, de repente foram inundados com uma avalanche de pedidos
e eu queria lhe perguntar como é que foi responder a isso, enquanto instituição, como é que se responde a uma coisa destas que vem em um curtíssimo espaço de tempo, e também que tipo de produtos e de soluções tem notado que há mais procura por parte das PMEs? Vou começar pelo fim. Em termos de procura, o que se continua a sentir é efetivamente a procura por produtos de liquidez, ou seja, produtos de tesouraria. Penso que agora, muito proximamente, espero, se as coisas continuarem a correr como estão a correr, e acho que os meus colegas todos de painel também assim o esperam, que muito proximamente se começa a sentir uma viragem outra vez para os produtos de investimento. Quando digo produtos financeiros, não só empréstimos, mas também produtos de capitalização, que acho que vão ter uma importância muito grande agora a partir mais ou menos de setembro, que é quando se prevê que comecem a existir, pelo menos do lado público, que estão a ser trabalhados e comecem a estar cá fora. Mas agora, portanto, Beatriz, desculpa interromper, mas portanto aquilo, até aqui no fundo, ainda estamos numa questão de emergência, manter à tona, manter a funcionar e depois sim tentar... Estamos em questões de liquidez, de pagamentos, muitas empresas com pagamentos de salários, portanto é mesmo uma questão de liquidez. E isso notou-se e acho que se vai continuar a notar agora quando abrirmos a linha que o Vítor me estava a perguntar antes de começarmos quando é que está preparada para abrir, porque vamos lançar uma linha de 1.000 milhões para micro e pequenas empresas, que também vai ser de liquidez, portanto vai continuar a ter o mesmo nível de garantias e também será só destinada a liquidez, dentro dos mesmos moldes que lançámos a outra, com algumas melhorias em termos de processo correntes daquilo que passámos todos, não é? Porque não fomos só nós, foram também os bancos, tivemos que nos adaptar, como todas as empresas, a estar em teletrabalho, mas aqui, ao contrário de muitas outras, o que nós verificámos e o que nos aconteceu foi ter um aumento drástico de serviço. Portanto, tivemos um aumento drástico e de um momento para o outro de serviço. Nós aqui internamente respondemos a mais operações, ao dobro das operações que costumamos de responder num ano inteiro, num espaço de um mês e meio, com todas as consequências que isso traz. Os bancos também tiveram o mesmo, não numa dimensão tão grande, talvez, porque nós tivemos as operações dos bancos todos, mas também houve um acumular grande de trabalho e uma adaptação grande a novos meios de comunicação com as empresas, ao termos alguns serviços fechados que são laterais à nossa atividade. Portanto, houve aqui um grande esforço de adaptação, houve uma melhoria grande e uma entreajuda também muito grande entre nós e todos os intermediários financeiros que trabalham connosco, que foi que permitiu darmos a resposta no tempo em que conseguimos dar, todos juntos. Pode não ter sido e pode não ser, porque nunca é melhor para quem está à espera, mas foi uma melhoria significativa para aquilo que é costumam ser os tempos de resposta. Nós diminuímos para menos de um terço o tempo de resposta que temos desde a originação de uma operação até ao fecho de um contrato. Isso era algo que eu lhe queria perguntar, de facto, porque nós, sobretudo naqueles primeiros tempos depois de terem sido lançadas as linhas, ouvimos muitas críticas por parte das empresas, ou até de alguns que se faziam porta-vozes de empresas sem o ser, mas que criticando as falhas e as demoras no processo. Mas se eu lhe perguntar, se lhe tivessem dito há 6 meses atrás que ia ter este volume, acha que na realidade correu melhor do que o esperado ou correu pior? Foi muito melhor do que esperado e, independentemente do volume, se me tivessem dito no início do ano que nós conseguíamos todos responder como respondemos agora, mesmo com o volume, eu dizia que era impossível e que íamos ter todos que trabalhar muito. O que se nota não só nas empresas, nas indústrias, no turismo também, que está a ter uma grande adaptação em todos os setores,
isto mais uns do que noutros, claro, porque cada um tem que se adaptar à medida daquilo que os seus clientes exigem. O que se nota é que houve uma adaptabilidade muito grande e uma interajuda também muito grande, muito rápida. Se me dissessem no princípio do ano que nós conseguíamos originar, ou seja, o empresário começar um pedido num banco e terminá-lo no tempo em que nós estamos a terminar agora, eu dizia que era impossível, que tínhamos que negociar muito uns com os outros para conseguir encontrar um caminho. E conseguimos encontrar um caminho depressa. E acho que a próxima vai ser ainda mais rápida, porque também aprendemos todos muito com o processo. Pois, essa é uma questão que as empresas, de facto, têm quem nos está a ouvir tem essa expectativa, ou seja, houve um know-how que se ganhou, uma agilização de processos e, portanto, é de esperar que as próximas iniciativas corram de forma ainda mais célere e ainda mais simples, certo? Nunca é de um dia para o outro, porque temos todos um processo. Isso era o ideal. Isso é o ideal, mas quando estamos a falar dos montantes que falamos, nunca pode ser nem da parte das instituições financeiras, nem da parte do Estado também. Os montantes de garantia que o Estado está a prestar são consideráveis, nunca pode ser uma coisa que é feita em 48 horas. Quando se falássemos de empréstimos pequenos, 10 mil, 5 mil euros, era uma coisa. Agora, dos montantes que estamos a falar, não é de todo execuível. Não pode haver demasiada pressa, não é? Não pode haver demasiada pressa, sim, não pode ser em 48 horas, não pode ser uma aprovação quase que automática, por assim dizer. Se queremos os montantes de garantia que temos e os montantes de empréstimos que temos. Se quisermos reduzir tudo, acho que é mais rápido. Tudo se adapta, sim. Muito bem. Volto ao Luís. Nós tivemos aqui uma questão no Facebook que foge aqui um bocadinho talvez esta discussão, mas eu já agora aproveito para ouvir a sua opinião. A pergunta é quando é que virá mais foco no turismo sustentável, que é uma coisa que diz este leitor que os estudos mostram ser o futuro, mas este é um caminho onde Portugal, por acaso, até tem vindo a fazer um caminho ao longo dos últimos anos e tem condições que permite diferenciar-se dos outros. Mas este, se calhar, na sua opinião, ainda é um momento de sobreviver e recuperar clientes antes de olharmos muito para a frente? Ora bem, claramente, e aqui eu tenho que concordar com todos, pelo menos no setor do turismo, do que estamos a falar é de uma crise de confiança. Confiança da parte das empresas que não sabem quando é que vão voltar a ter turistas e confiança da parte dos turistas que não sabem se é seguro vir para um determinado destino, se é seguro ficar num determinado hotel ou se é seguro passear por qualquer país. É fundamentalmente confiança e é nisto que nós temos que trabalhar. Aliás, quando lançámos o selo Clean and Safe foi para isso, foi para dar confiança às empresas de que estavam preparadas e sabiam quais é que eram as regras ou os protocolos que tinham que cumprir para responder às necessidades dos clientes e aos clientes para lhes dizermos que nós também estávamos preocupados com a saúde deles e queríamos responder a isso. Em relação à sustentabilidade, mais uma vez, voltamos a falar de confiança aqui. Nós incluímos a sustentabilidade como no centro da estratégia que foi aprovada em 2017 em Conselho de Ministros e que está em vigor até 2027. Essa estratégia mantém-se perfeitamente atual. Nós queremos continuar a crescer, aquilo que temos feito até agora, crescer mais em receitas do que em número de turistas, mas em todo o território e ao longo de todo o ano. Esse é o nosso objetivo prioritário. Mas queremos que haja uma preocupação dos destinos com aquilo que são as necessidades das populações residentes e que haja também uma preocupação ambiental com as tais metas de termos 90% das empresas com medidas de gestão de eficiência nos resíduos, na água e na energia. Eu acho que este é o momento também para cuidarmos disso e para prepararmos. Há sempre aquela dúvida se ainda estamos numa fase de apoiar as empresas na retoma ou já a pensar no futuro. Eu acho que temos que estar nos dois campos e estamos a ver muitas empresas do setor a trabalhar nisso. Aliás, o Centro de Inovação tem trabalhado essas três áreas. A questão da sustentabilidade, como é que as nossas empresas e o destino é mais sustentável, como é que trabalhamos melhor os dados precisamente para favorecer essa sustentabilidade, introduzindo a tecnologia
E, finalmente, de que maneira é que a experiência no território nacional é uma experiência fluida, uma seamless experience, desde os pagamentos até ao check-in. Às vezes achamos que a experiência fluida é só dentro de um hotel e tem que ser em todo o território nacional e em todas as atividades. No que toca à sustentabilidade, de facto, aquilo que mais nos preocupa é esta falta de confiança ou este desviar de foco, esta interrupção daquilo que é a nossa preocupação com a sustentabilidade ambiental e social possa ser prejudicada por parte das empresas, porque obviamente têm outras preocupações, perfeitamente compreensíveis, mas também por parte dos turistas. E aquilo que nós vemos hoje de consumos de plásticos de uso único ou de equipamentos descartáveis é algo que claramente nos preocupa a futuro. E eu acho que tem que haver aqui um balanço, tem que haver, mais uma vez, ganharmos esta confiança ou canalizarmos esta confiança, tanto para o lado das empresas como para o lado do consumidor, para que possamos de facto focar naquilo que é aquilo que definimos na estratégia, que é a sustentabilidade do destino e da atividade como um todo. Eu acho que há belíssimas oportunidades, as nossas startups estão a fazer um trabalho absolutamente extraordinário do ponto de vista de tecnologia, mas também de produto e serviço, precisamente de focar naquilo que são as necessidades do turista do futuro, que num primeiro momento tem muito a ver com a questão sanitária, mas que eu acredito, e os dados comprovam, vai ser muito mais canalizada para a questão da sustentabilidade do que outra coisa qualquer. E eu aí acho que Portugal tem mais do que créditos para dar cartas nesta área. Não só Portugal, como as empresas portuguesas, as pequenas, as micro e as grandes empresas. Obrigado, Luís. Nuno, pegava aqui um bocadinho nas palavras do Luís sobre estas fases, porque parece-me que uma das grandes questões é que muitas empresas, e o turismo é claramente um caso, muitas empresas foram apanhadas a meio de um processo de crescimento, não é? Portanto, estavam com investimentos em curso porque havia uma curva de procura a crescer, as coisas estavam a correr bem. Como é que as empresas conseguem lidar com exatamente terem feito estes investimentos, terem feito estes planos, contrataram pessoal ou estavam em processo de contratação de pessoal e de repente vem este ciclo abalado desta forma? Como é que, na sua visão, como é que elas estão a encarar esta situação? Bem, efetivamente, uma das coisas que eu tenho ouvido mais de empresários e nas visitas que faço às empresas é as empresas referirem-me que os primeiros meses deste ano, janeiro, fevereiro, mesmo muitas vezes o março, ou pelo menos metade do mês de março, tinha sido o melhor mês de sempre da empresa, ou tinham sido dos melhores meses em termos de faturação, em termos de produção. E, efetivamente, tudo isto veio mudou-se de forma substancial. Muitas delas tinham investimentos em curso ou estavam-se a preparar para fazer esses investimentos. O que eu tenho, em alguns casos, o que tenho notado é que muitas empresas optam por deslizar um pouco esses investimentos, mas não os estão a abandonar. Ou seja, podem fazer algum compasso de espera, podem de alguma maneira fazer os investimentos de uma forma menos rápida, mas não estão a deixar de os fazer. E isso nota-se também ao nível dos sistemas de incentivos, quer dizer, nós tivemos uma das fases dos sistemas de incentivos à inovação, terminou no final de março, e nós continuámos a ter números muito expressivos de candidaturas aos sistemas de incentivos. O mesmo se passou depois na segunda fase, que terminou agora, salvo erro, no início de junho. E, portanto, o que eu vejo é que as empresas, de alguma maneira, têm uma expectativa de que esta crise, que este contexto não seja muito prolongado no tempo, e é desejável que assim seja, sobretudo, estou a falar sobretudo nas empresas de cariz mais industrial, e de alguma maneira podem, deslizar um pouco o seu investimento, mas não estão a tirar esse objetivo, e de alguma maneira estão a gerir com a informação que têm, que muitas vezes é escassa, mas estão a procurar gerir este momento, mas não deixando cair os investimentos, procurando continuar a fazê-los, porque também têm a noção que depois de passar esta fase, provavelmente vão surgir novas oportunidades, e quem tiver investido, quem estiver preparado, provavelmente terá melhores oportunidades de tirar partido de novos contextos, de novas oportunidades, de alguma deslocalização
que provavelmente vai acontecer de mercados de fornecimentos mais distantes, nomeadamente da Ásia, para um contexto mais de proximidade e, portanto, o que estão a procurar é posicionar-se e, de alguma maneira, sobretudo, preparar-se para esses desafios. Certíssimo. Nós já não temos muito tempo, mas ainda tenho aqui algumas questões. Manuel, gostava de lhe perguntar, do ponto de vista de uma empresa, não sei se a sua empresa recorreu a algum mecanismo destes de apoio público nesta situação, mas daquilo que sabe, como é que interpreta, como é que a empresa vê os mecanismos que estão criados? É uma coisa que resolve os seus problemas imediatos, mesmo que não tenha recorrido, ou o que é que faz falta ainda para as empresas neste momento de emergência? E já agora, uma segunda questão, exatamente na ótica de uma PME líder, que é, para que é que serve, então, ser uma PME líder? O que é que a empresa ganha em ser uma PME líder e, no caso da sua, uma PME excelência? Então, se calhar vou começar pela última. Vamos a isso. Uma PME líder é um prestígio muito grande para a empresa, não só para o empresário em si, mas para todo envolvente dos colaboradores e etc. Porquê? Porque é um prestígio que é visto e é reconhecido pelo IAPMEI perante o esforço que é feito no conjunto. Não é? Isso é uma das coisas que nós já somos PME líder há 11 anos, PME Excelência fomos 5 anos e esperamos continuar a ser. Agora não sei como é que esta pandemia, em que ponto é que nos vai colocar para ver se conseguimos ou não conseguimos. Mas o esforço é de todos e por isso acho que é uma situação que é reconhecido e acho bem. Sobre a outra situação, se recorremos ou se temos alguma situação complicada neste momento e como é que vamos resolver, eu, como falou muito bem o senhor professor Nuno Mangas, presidente do IAPMEI, temos projetos que estão a decorrer, já estavam projetados e estão a decorrer, não fizemos qualquer alteração aos mesmos e esperamos que haja realmente uma solução para uma vacina que penso que é a solução mais adequada para resolvermos este problema que desta incerteza que nós vivemos hoje. Porquê? Porque sem a vacina continuamos a andar aqui com problemas muito complicados. E também, uma coisa que me agradou foi ouvir também do Sr. Presidente do IAPMEI, do professor Nuno Mangas, em que provavelmente haverá deslocações ou não tanto trabalho para a Ásia, que neste momento nós temos grandes problemas. A Ásia é um grande concorrente nosso, a nível do nosso setor, e que nós estamos a ter grandes problemas para sermos competitivos. E então, os grandes grupos financeiros têm interesses, os grandes grupos financeiros chineses têm interesses em grandes empresas na Europa, e se não houver uma concertação a nível da União Europeia para nos protegermos a esse nível, provavelmente as coisas complicam-se mais. Não é? É só esse ponto que eu tenho a dizer, porque vê-se que essa situação, a agressividade dos preços da Ásia são muito grandes e nós temos problemas nesse ponto, porque já estamos a vender praticamente a baixo custo. Não é? Isso são coisas que não podemos suportar. Uma empresa que não tenha liquidez financeira, que não tenha um fundo de manejo capaz, é claro que o que é que tem que fazer? É ter que fechar portas, provavelmente, não é? E isso que acho que é o que ninguém quer, não é? E não passa pela empresa em si, nem pela Associação dos Empresários, mas sim passa, provavelmente, pela Comunidade Europeia, em que tem que haver uma proteção a alguns produtos, porque, de outro modo, será muito difícil. Obrigado, Manuel. Vítor, perguntar-lhe, focando agora, como estávamos a falar da questão da PME líder, qual é, e o Novo Banco, aliás, temos uma parceria, o Novo Banco e a Exame, à volta da PME líder já há bastantes anos, qual é a vantagem para uma empresa na relação com o banco? Isso é mesmo aquela chancela que pode dar ali um plus de confiança à instituição financeira? PME líder é sinal de competência, de resiliência, de solvabilidade, de
bom modelo de negócio. Só um número, só para espelhar um bocadinho esta ideia. O universo das PMEs líderes tem rácios de autonomia financeira na ordem dos 60%, em comparação com as outras sociedades não financeiras na ordem dos 36%. Portanto, uma PME líder é o sinal, ainda por cima num momento em que o risco é a palavra básica numa fase de crise, é o selo de confiança, é o selo de bom risco, de risco controlado, para que dê confiança aos bancos para conceder o crédito que as empresas necessitam. Portanto, é uma história de sucesso, é uma história de resiliência. É muito importante o conceito de PME líder na análise que os bancos fazem das empresas, naturalmente. Então aqui 11 anos, como tem a empresa do Manuel, então já é o track record impressionante. É um cliente do Novo Banco, cliente que o Novo Banco muito preza e que com níveis de rentabilidade e solvabilidade verdadeiramente espantosos. Falando de PME líder, eu tenho uma questão para a distinção PME líder é atribuída pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal nas empresas do setor. Uma questão que certamente está na cabeça das empresas é, este ano, há alguma mudança, seja de procedimental, seja de critérios, não sei se o Nuno ou o Luís, quem é que quer responder, porque eu tenho recebido algumas questões acerca disso, porque as empresas estão um bocadinho confusas com tudo o que está a passar, não é? Sim. No que toca ao estatuto PME líder, o que é que muda ou não? Eu posso dizer, e depois o Luís, se quiser, também complementa. Vamos lá ver, é preciso clarificar que neste momento nós estamos o que está a decorrer para a PME líder e depois deste grupo PMEs líder saem as PME excelência, estamos a falar de um selo, se quiser, de uma atribuição que é feita com o exercício 2019. Ou seja, para este ano em concreto, 2020, os critérios estão definidos e, portanto, não tiveram qualquer efeito as contas de 2019, respeitam o exercício e as contas dos anos anteriores é o exercício que não foi afetado, se quiserem, por esta crise pandémica. Em relação a 2021, eu penso que vamos ter que olhar para estes critérios, vamos ter que olhar para aquilo que também foi o ano na sua totalidade e depois o IAPMEI e o Turismo Portugal, como sabem, são as duas entidades que, em conjunto com a banca e com a SPGM e as cidades de garantia mútua, gerem, se quiserem, este galardão, esta atribuição. Provavelmente eu penso que vamos ter que olhar e afinar, se calhar, alguns critérios e, sobretudo, ter em consideração que estamos perante um ano que é um ano de exceção. Infelizmente é um ano de exceção não pela positiva, mas pelos efeitos que conhecemos, mas eu acho que vamos ter que ter isso em conta, ou seja, portanto, ainda não estamos nessa fase de analisar isso, provavelmente estaremos eu diria nos primeiros meses de 2021, mas eu penso que fará todo o sentido. E então em setores como o turismo, o Luís a seguir poderá dar a sua opinião, fará ainda mais sentido, porque se houve setor afetado foi a área do turismo, mas também nas outras áreas do comércio, da indústria, houve seguramente empresas com grandes impactos e, portanto, eu acho que temos que olhar para os critérios e reanalisá-los. Luís. Sim, só complementando aquilo que o Nuno dizia, obviamente nós temos feito um esforço e temos promovido o PME Líder, o PME Excelência, como, mais do que nada, uma ótima ferramenta de autodiagnóstico. Eu acho que é extremamente vantajoso e extremamente útil percebermos o estado em que estamos, com base em critérios que são aqueles que são definidos, e como disse o Nuno, obviamente no próximo ano logo se vê, mas para já este ano é com base no resultado de 2019. Portanto, eu acredito que vamos ter uma presença massiva de empresas do setor do turismo, porque o ano correu muito bem, mas além de ser uma ferramenta de autodiagnóstico, é também uma excelente ferramenta para nós, enquanto organismos públicos, percebermos também quais são as necessidades das empresas, dos setores. Isto para nós aqui é prioritário, é ouvirmos o feedback de cada empresa quando se candidata, quando recebe o prémio, do que é que nós também podemos fazer para ajudar a crescer
e neste caso muito em concreto a recuperar aquele que é um dos principais setores da atividade económica do país. Portanto, eu diria que tenho a certeza que este ano vamos ter uma PME diferente, com candidaturas relativamente a 2019 e que o próximo ano logo se vê, mas eu acho que, acima de tudo, é uma ótima ferramenta de autodiagnóstico e uma excelente ferramenta para qualquer organismo, neste caso o Turismo Portugal, para perceber o estado das artes das empresas do setor do turismo. E para terminar, portanto, as candidaturas a este estatuto estão abertas até meio de outubro, se não me engano. As regras podem ser, e os formulários podem ser consultadas, por exemplo, no site do IAPMEI está disponível. Portanto, até pode ser importante, no momento em que nós estamos a viver, claro que isto é relativo aos números de 2019, mas as empresas, e cada vez mais empresas, poderem apresentar-se com este selo de PME Líder, que, aliás, o número de empresas PME Líder em Portugal tem vindo a crescer todos os anos, o que é sempre um bom sinal. Resta-me, nós estamos praticamente, não estamos sem tempo, já ultrapassámos 6 minutos, mas a conversa está de facto boa. Nós temos aqui várias questões que nos foram colocadas no Facebook, não temos tempo para responder a todas, o que vamos fazer é reencaminhar para alguns dos oradores que aqui estão, que depois, se tiverem tempo e quiserem, poderão responder diretamente à questão. Resta-me agradecer a presença de todos estes oradores que, de facto, trouxeram cada um o seu contributo muito valioso para esta discussão, falar de PMEs, falar da resiliência das PMEs portuguesas e falar também deste projeto PME Líder que já tem vários anos e que tem sido um grande sucesso. Agradeço a presença de todos, boa tarde e bom trabalho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigada. Boa tarde.